Equipamentos manuais ou automáticos. A gente tem uma gama grande de equipamentos para galpão, para criação de galinhas, uns mais manuais que exigem mais mão de obra e outros mais automatizados, que diminuem bastante a dependência da mão de obra. E no vídeo de hoje vamos fazer essa comparação, pegar um galpão com equipamentos mais automatizados e equipamentos mais manuais. Qual é a diferença de valor entre eles? Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E antes de a gente avançar aqui, eu queria chamar a atenção que esse estudo, essa análise que eu vou mostrar para vocês, são orçamentos de agora, recentes, para um projeto de 5.000 poedeiras. A Escola de Avicultores executa projetos completos, plantas arquitetônicas de galpão, entreposto, toda a análise de viabilidade econômica, informações técnicas, mas para projetos maiores. Esse é um projeto grande, só que eu vou pegar aqui um recorte com um galpão de 5.000 aves. São mais galpões, mais aves que serão alojadas. Inclusive, se você quiser saber sobre esse trabalho de projetos da escola, orçamento, pega aqui no site www.escoladeavicultores.com, é só colocar no Google. Entrando no nosso site já aparece o nosso WhatsApp, o nosso número de WhatsApp. É só mandar um WhatsApp e perguntar sobre os projetos. A gente também tem os cursos de formação online, tem todo um arcabouço para gerar resultado, para você ter o norte, o caminho de lucrar com a criação de aves. E esse é um projeto de um parceiro nosso que a gente está fechando agora, análise de viabilidade econômica, por isso eu trouxe esses custos, comparando ele sendo manual e automatizado. Esse galpão tem 845 metros quadrados, é 13 por 65. Ele está no papel, está saindo do papel agora, inclusive, mas é só para vocês terem uma dimensão, porque eu vou colocar 3 principais equipamentos para fazer essa comparação. Vamos fazer essa comparação em cima de bebedouros, comedouros e de ninhos, que são os equipamentos mais próximos aí da automação, mais disponíveis nos dias atuais. Começando pelos bebedouros, para a gente fazer essa análise e comparar, uma coisa importante antes de entrar especificamente nos valores é entender que até esses comedouros que a gente utiliza pendulares, eles já são de certa forma mais automatizados. A gente ainda tem aqueles comedouros que tem que encher na mão, esses sim são bem manuais. Mas mesmo em pequena escala, em um número menor de aves, para a fase adulta, a gente já utiliza esses bebedouros pendulares. E de certa forma a água já corre sozinha ali nele, ele se regula, de certa forma ele já tem um grau de automação. E eu vou considerar ele por ser um dos mais utilizados, mas vou considerar ele aqui como sendo um bebedouro manual. Não que ele seja manual mais uma vez, mas fazendo essa comparação com esse modelo muito utilizado e o modelo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco e comparar. Olhando para ele, é claro que a gente tem todos os equipamentos, né? Não é só o bebedouro em si, tem a válvula, tem uma série de questões aí que envolvem a constituição correta do bebedouro. E ele está saindo na casa de R$ 39,00 cada um. É claro, mais uma vez vamos lembrar que é para um projeto grande de 5.000 aves, um galpão de 845 metros quadrados. Então a gente também consegue dialogar no volume, consegue diminuir alguns custos pelo volume de aquisição. Pensando em R$ 39,00, e eu preciso aqui para esse projeto de 64 bebedouros, distribuídos em pelo menos 2 linhas. E cada linha eu estou considerando 32 bebedouros. Então esticar 2 linhas por todo o galpão e colocar 32 bebedouros por linha, dando 64 ao total, trabalhando aí com uma densidade bacana, até menos do que recomenda a literatura, que é 1 para 90, a gente está falando aí em menos de 1 para 80, é importante sempre, vocês vão ver que eu vou fazer isso aqui na nossa análise, dimensionar para mais, dar uma folga maior nos dimensionamentos. Pensando então nessa aquisição de 64 bebedouros, só que aqui eu também estou considerando mais um valor de cano, de tubulação, porque vocês vão perceber no outro bebedouro, que eu vou trazer a cotação aqui para vocês, já tem inclusive os valores da tubulação, do cano necessário.
Aqui nesse exemplo nosso, aqui nessa cotação nossa não tinha. Então estou colocando aqui considerando mais a tubulação para levar essa água por esses bebedouros pendulares. Então eu estou falando de R$ 2.496 mais R$ 1.800, o que dá em torno aí em média R$ 4.296 gastos com esses bebedouros tipo tubulares para um galpão de 5.000 poedeiras. Agora o outro tipo de bebedouro que eu queria trazer para vocês é o Nipple. O Nipple é a melhor opção que a gente tem, ele protege melhor a água, mantém a qualidade da água por mais tempo, mantém inclusive temperatura de água se souber trabalhar de maneira certa, e ele tem mais higiene, demanda menos mão de obra, por isso ele é aqui o nosso caso automático em comparação ao pendular. O Nipple também tem um conjunto de coisas, tem que ter essa tacinha, é muito importante por conta de umidade, tem que ter o controlador de vazão lá, tem que ter, senão não dá para trabalhar com o Nipple. Tem vários equipamentos, é uma lista grande aqui, né? Desde o bebedouro em si, a tubulação, como eu falei para vocês, conectores, a abraçadeira, a tacinha que é muito importante, o regulador de pressão que não pode faltar, as roldanas para fazer o acionamento, enfim, tem uma série aqui, né, de equipamentos que compõem o Nipple. Eu vou precisar para esse projeto de 2 linhas de bebedouros tipo Nipple com 63 metros cada, porque são 12 bicos a cada barra de 3 metros. Isso já é padrão, depende do modelo e depende da marca que você vai adquirir. Geralmente são aí, né, linhas, já são considerados os tubos, as tubulações de 3 metros e os furos, já vem prontos os bicos, nesse caso a cada 3 metros, 12 bicos. E aí é por isso que eu preciso de 2 linhas de 63 metros cada uma. Pensando que eu vou ter aqui 252 bicos por barra e 500 bicos, 504 bicos em todo o galpão, o que dá aí em média 10 aves por bico. E se de novo a gente olhar para a literatura, estamos trabalhando numa margem de segurança melhor, ela fala em 12 aves por bico, aqui considerando 10 aves por bico, diminuindo aí 2 aves nesse dimensionamento. A nossa cotação recente para esse tipo de bebedouro, para 5.000 aves, fica em torno de R$ 13.757,67, que já é um valor bem considerável, a diferença considerável se a gente olhar para o pendular, que fica ali quase R$ 5.000 na aquisição de todo o sistema. Aqui já são mais de R$ 13.000. Agora avançando, vamos olhar para comedouros. Comedouros, a gente tem esses manuais clássicos que são os tubulares de 20 quilos, os mais utilizados, esses tubulares de 20 quilos. Cada peça dele, cada unidade, está saindo R$ 72. Para esse projeto nosso das 5.000 aves, eu estou falando aí em 130 comedouros. 130 comedouros em média. Se eu colocar o pé da letra, o que a literatura recomenda, de 40 aves por comedouro, daria 125. Mais uma vez colocando uma margem para cima aí e adquirindo 130 comedouros. 2 linhas também são interessantes de serem feitas, estendendo aí todo o galpão, 3 linhas de comedouros para distribuir de maneira homogênea e assertiva. Colocando 130 comedouros vezes o valor de cada um, que é R$ 72, eu estou falando em média R$ 10.000 nesse conjunto de comedouros manuais. Digo conjunto porque só o comedouro daria menos, só que eu já estou acrescentando um valor considerando a aquisição de cordinhas, de tampas, que é muito importante. Colocar as cordinhas, depende da cordinha que você for utilizar, sai um pouquinho mais caro, então R$ 10.000 os comedouros para 5.000 aves. Agora entrando para os automáticos, esses automáticos eles já vêm completo, já vem com esse silo aqui ele é de menor porte, um projeto bem pequeno, né? Que também comporta, hoje em dia já tem estruturas para menor porte. É claro que para esse projeto em si, que a gente está analisando de 5.000 aves, preciso de uma estrutura maior, o silo vai ser maior, mas o princípio é o mesmo. O princípio é um silo
onde eu tenho um cano, uma tubulação que vai levar essa ração através de uma rosca sem fim e distribuir nos pratos. Tem um conjunto gigante também aqui de equipamentos para compor esse comedouro, que vai desde as linhas, para esse projeto nosso são 2 linhas de 63 metros cada linha, 123 pratos, 14 aletas, que é importante, o motor já está contabilizado aqui, 2 caixas dessa de ração, sistema de suspensão, pratos de controle intermediário e final e ainda sensores da caixa de ração e do reservatório para acionar automaticamente e aí sim cumprir a função dele, que é diminuir bastante a mão de obra. Aliás, esse é um ponto-chave que eu não vou me aprofundar aqui, mas é claro, pensar em automação, custo maior de aquisição de equipamentos, depois a gente precisa ver com relação à mão de obra. O quanto eu vou diminuir de mão de obra e o quanto isso vai se pagar ao longo prazo. Os nossos projetos nós executamos para 5 anos, um sequenciamento de lote, mão de obra, equipamentos. Então uma coisa é olhar para o imediatismo, para aquisição, para compra. Outra coisa é diluir essa compra ao longo de 5 anos e pensando numa projeção de negócio, de escalonamento de lotes. Então olhar para esses custos, é claro que a gente tem que pensar a longo prazo e principalmente no que eu vou economizar de mão de obra no processo. Agora voltando aqui para o nosso comedouro automático, o valor desse comedouro com esse conjunto para esse galpão sai R$ 26.980. R$ 10.000, R$ 16.000 praticamente de diferença aí dos valores, mas isso a longo prazo, pensando em pagamento de mão de obra, será que não é vantajoso? Será que é viável ou não? Deixa aqui nos comentários para mim a sua opinião. Escreve aqui para mim, compartilha a sua ideia sobre automação da granja e trabalho manual. O que vale mais a pena? Espera acabar esse vídeo, acompanhe até o final para você ver o custo, que a gente vai fazer uma comparação final aqui, e aí sim você deixa aqui nos comentários a sua opinião. O que é mais viável? Pagar mais pelos equipamentos automatizados e economizar na mão de obra, ou ainda utilizar a mão de obra? E qual desses equipamentos você colocaria aí na sua granja? Espera chegar que a gente vai ver agora os ninhos. Os ninhos, eu também tenho essa proposta manual, coleta manual de ovos, e fazer ele inclusive no próprio sítio, com madeiras que eu vou aproveitar, ou ele automatizado. Já adianto para vocês que é o maior custo que a gente tem aqui de equipamentos automáticos, é os ninhos, são os ninhos. Se a gente pegar manuais e eu fazer uma conta de 4 aves por boca de ninho, é muito importante contabilizar aí 4 aves por boca, eu vou precisar para 5.000 aves, para esse projeto que a gente está analisando, de 1.250 bocas. Olhando para esse modelo que a escola gosta de conduzir, que são ninhos individuais, claro, você tem ninho coletivo, de coleta por fora, que está muito em voga hoje em dia, tem ninho que coloca para dentro, mas na mureta, tem vários formatos e estilos de ninho. Eu já tenho vídeos aqui no canal, inclusive falando da importância desses detalhes, de contemplar os detalhes do ninho, mas esse modelo ele é bem assertivo, telhadinho inclinado para as aves não empoleirar, na frente dos ninhos, ali os puleiros para ela acessar, tudo muito bem feito para proteger a ave e ela sim expressar esse comportamento natural de botar os ovos no ninho e, claro, trazer em produtividade. Se eu pensar nesse modelo, ele tem 6 bocas de ninhos por andar, são 2 lados, então são 12 bocas para cada lado, são 24 bocas. E a nossa conta, toda a nossa análise aqui de custos para a construção desse ninho, fica em torno de R$ 350 cada unidade, cada módulo com 24 bocas de ninho. Lembrando que eu estou adquirindo aqui as placas de madeira, de pinos, estou contabilizando aqui também MDF, outras ripas de madeira e mão de obra para a construção desses módulos. Vou precisar construir 52 módulos para esse galpão de 5.000 aves. 52 módulos, cada módulo saindo aí em média R$ 350,
estou falando em R$ 18.200 gastos na aquisição, na constituição desses ninhos individuais. Agora, se a gente for para os ninhos automáticos, e aqui é a pancada, ninho automático tem um valor muito maior, porque ele tem muita tecnologia envolvida. Tem esteira, todo o conjunto de ninho ele é bem complexo, porque ele já é automatizado nesse sentido. A galinha entra, faz a postura dos ovos, o ovo rola, a esteira traz esse ovo até um funcionário que está lá do outro lado na mesa, sentado esperando. Esses ninhos também têm sistemas de expulsão dessa ave, então ele sente ali que a ave terminou de fazer a postura, ele levemente levanta para colocar essa ave para fora do ninho. Você tem mecanismos de acionamento, de fechar e abrir esse ninho quando preciso, automaticamente, é claro. Então ele é muito completo, mas ele só vale a pena em sistemas de maior escala. Os ninhos com menor potencial de mercado, menor número de aves, são para 6.000. Geralmente, os ninhos são para 6.000 aves. Menos que isso, um projeto para 5.000, igual o nosso, inclusive, para menos de 5.000 aves, não vale a pena, porque não tem modelos que comportam aí esses ninhos bem automáticos, né? Tem ninhos também semi-automáticos que rola, mas você vai fazer a coleta. Esses ninhos de esteira, geralmente, com bastante tecnologia embutida, vale a pena para mais de 5, 6.000 aves principalmente, porque o valor dele é de R$ 135.636,61, cotados muito recentemente, o menor valor de mercado praticamente, um dos ninhos mais em conta, automáticos, que a gente tem disponível hoje no Brasil, sai na casa dos R$ 130.000. Agora, se a gente fizer uma comparação aqui entre essas automações, 3 itens principais, comedouros, bebedouros e ninhos, se eu pegar um galpão automatizado para 5.000 aves, eu vou ter um custo só com esses 3 equipamentos de R$ 176.374,28, o que é muito diferente de um galpão manual. Se eu colocar então esses equipamentos manuais que a gente também acabou de ver, sai R$ 32.496. Uma diferença de R$ 143.878,28. É uma diferença muito grande, gritante, é claro, R$ 140.000 para compor um galpão de uma forma ou de outra forma. Mas, de novo, isso também está relacionado a um custo que é embutido de mão de obra, principalmente pensando num galpão de 5.000 aves. Tem muita mão de obra envolvida aí. E aí precisa fazer conta. A longo prazo, o investimento nesses ninhos, contando as depreciações, as manutenções necessárias neles, investimento não só em ninhos, mas em todos os equipamentos automáticos, será que vale mais a pena? Ou eu ainda continuo com os manuais e pagando mão de obra? Mão de obra sai mais barato do que automatizar a granja. Deixa nos comentários a sua opinião. Obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o joinha se você curtiu esse conteúdo. Até a próxima!